Quem nunca teve aquele tipo de pensamento, né? Nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria totalmente diferente. Você com certeza já disse isso e eu não sei qual foi a ocasião, mas eu tenho certeza que quando o assunto é desenvolvimento pessoal, comunicação, algumas coisas que você pudesse fazer de diferente lá no começo, quando você estava na sua adolescência, por exemplo, ou no início da sua vida profissional, poderia mudar completamente a sua comunicação. Então, exatamente por isso, eu separei alguns conselhos que eu daria para uma pessoa de seus 20 anos ou até menos e que mudaria completamente a forma como essa pessoa iria se comunicar dali para frente. E esses conselhos são baseados em duas coisas. Primeiro, são conselhos que eu gostaria de ter recebido antes dos 20 anos, que hoje eu vejo que se eu tivesse feito diferente, mudaria a minha comunicação para melhor. E outra coisa, coisas que eu fiz e que acabaram dando certo para mim e que acabaram me ajudando muito quando eu tinha lá antes dos 20 anos e que hoje eu percebo que se eu não tivesse feito, isso seria um grande prejuízo para mim. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar aquele joinha, o seu like, porque isso é muito importante para que a plataforma entenda que esse conteúdo é muito bom e mais do que isso, para que você continue recebendo aí os nossos próximos conteúdos. Então vamos ao conselho 1, que é cuidado com a busca por aprovação social. Vamos imaginar o Joãozinho. O Joãozinho está lá na escola e ele tem alguma pergunta para fazer para a professora. E ele levanta a mão lá para perguntar para a professora e quando ele olha para trás, para o lado, ele começa a perceber que tem algumas pessoas ali rindo, zombando dele, simplesmente porque ele está perguntando. E aí, quando ele faz isso, quando ele percebe isso acontecendo, ele nunca mais pergunta nada para a professora. E aí depois, o Joãozinho sai da aula, tá lá no intervalo, e ele pega o celular, começa a gravar um vídeo falando como que está sendo o dia dele lá, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele olha para o lado e ele começa a perceber também duas pessoas conversando, olhando para ele, dando risada. E aí ele começa a ficar receoso a ponto de nunca mais pegar o celular para fazer uma gravação, porque ele acha que as outras pessoas estão falando mal dele gravando esse vídeo. E aí depois volta novamente para a aula, o Joãozinho, e é uma aula que existe uma apresentação de um trabalho em grupo. E ele, como sempre foi aquela pessoa que gostava de se expor, de estar ali sempre em evidência, ele levantou a mão e falou que ele gostaria de apresentar no grupo dele. E quando ele foi apresentar, ele teve um momento específico ali que ele esqueceu uma palavra, ele acabou gaguejando, falando errado essa palavra. E isso fez com que várias pessoas naquele momento começassem a rir dele. Gerou um certo trauma nele a ponto de que nunca mais ele se propôs a apresentar um trabalho de escola. Então, o que esses exemplos nos mostram? O Joãozinho estava fazendo tudo certo, até o momento em que ele começou a se preocupar muito com o que as outras pessoas estavam prestando atenção nele, o que as outras pessoas estavam achando dele. E isso foi um grande prejuízo dele, porque ele estava fazendo certo até o momento que ele percebeu isso, e isso fez com que ele parasse. Ele parou de levantar a mão para perguntar, ele parou de fazer gravações, ele parou de apresentar em público. E veja o quanto isso prejudicou, talvez, o futuro do Joãozinho. Muito provavelmente, na sua vida profissional, ele vai ter várias dificuldades com gravação de vídeos, com demonstrar suas opiniões ou como, por exemplo, fazer apresentações para o seu chefe, simplesmente porque ele buscou muito a aprovação. E eu sei o quanto isso é desafiador, principalmente na adolescência. Então, se você aí é um adolescente e está ouvindo, uma coisa é fato e você precisa ouvir. Ninguém vai estar lá nos momentos em que você estiver crescendo, nos momentos em que você estiver conquistando várias coisas. Então, não dê muita bola para o que as pessoas vão estar falando quando você estiver nesses momentos de exposição. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas que estavam rindo quando você estava lá, perdendo oportunidades, quando você estava lá falando errado uma palavra numa apresentação, muitas dessas pessoas nem sequer teriam a coragem de estar lá na frente apresentando. Então isso demonstra que você já é uma pessoa diferenciada pela sua coragem de se expor. Então, reforçando aqui, conselho número 1, muito cuidado nessa busca incessante pela aprovação social, aprovação dos amigos, porque isso pode prejudicar e muito
o desenvolvimento da sua comunicação. E o conselho 2 tem muita relação com esse primeiro conselho, que é busque todas as formas e oportunidades possíveis de se expor. Isso tem relação com o primeiro porque o Joãozinho era uma pessoa que estava ali se expondo. Mas você pode, além dessas coisas que naturalmente acontecem, como por exemplo, você ter que apresentar um trabalho na escola, isso é algo que às vezes cai no seu colo e você tem que fazer. Mas isso não necessariamente foi algo que você buscou. Mas você pode buscar todas essas ocasiões para se expor. Então, se por um acaso você tiver alguma dúvida, não hesite. Levante a mão, faça pergunta. Quando você for numa palestra, faça perguntas. Se você estiver num lugar e tiver pessoas desconhecidas, busque conversar com essas pessoas. Busque apresentar coisas novas, busque fazer mais vídeos, enfim. Busque toda a forma possível que você tem para se expor. Eu confesso que, na minha história, isso é algo que eu daria um conselho para mim mesmo, porque eu teria que ter me exposto muito mais do que eu me expus na minha adolescência. Por exemplo, eu tenho certeza que isso me ajudaria e muito a ter uma melhor comunicação. E o terceiro conselho é: crie o hábito de ler. Quando o assunto é ter uma boa comunicação, a leitura ajuda e muito. Primeiro, que ajuda no quesito repertório. Quanto mais você lê, mais palavras você vai conseguir utilizar da forma correta. E segundo, quanto mais você lê, mais bem articuladas suas palavras ficam. Isso significa que, muitas vezes, quando você vê aquele amigo, quando tem que ler alguma coisa, tem uma certa dificuldade de ler, ou às vezes não lê com as vírgulas corretas, muito provavelmente essa pessoa ela não tem o hábito da leitura. Quanto mais você lê, mais facilidade você tem com essa leitura, e isso faz com que você consiga também se comunicar de uma forma muito mais fluida. Mas eu entendo que para muitas pessoas leitura pode ser algo desestimulante, algo meio chato. E para mim essa não foi uma realidade. Então já dou uma dica aqui baseada em algo que aconteceu comigo. Eu estudava na mesma escola que a minha mãe trabalhava. E eu estudava de manhã e eu tinha que ficar esperando na escola ela acabar o trabalho dela para a gente poder ir junto para casa. E nesse meio tempo, como não tinha muito o que eu fazer, o que eu fiz? Eu comecei a ir para a biblioteca. E lá tinha todo tipo de livro, principalmente gibis. Então, a primeira coisa que eu fiz, porque eu queria ler coisas interessantes, foi ler os gibis que eu mais queria. Até que chegou um momento que se esgotaram os gibis e aí eu fui atrás de outras coisas também interessantes para mim, naquele momento. E aí eu comecei a pegar alguns livros sobre suspense, que eu gostava muito, mistério, suspense. E a partir disso, eu fui avançando cada vez mais e lendo livros maiores e mais complexos. Qual que foi o segredo? Eu busquei algo que eu gostaria. Até aquele momento, todos os livros que as escolas tentavam me fazer ler eram os livros mais difíceis, mais formais, que não tinha acesso à minha realidade. Ou seja, eu não queria ler aqueles livros. A partir do momento que eu busquei livros que eu realmente queria ler, isso mudou completamente. Eu comecei a ver aquela atividade como uma atividade legal, prazerosa, e eu sempre queria mais. Então, dica para você, se você quer criar esse hábito de leitura, comece buscando assuntos que você gosta muito. Eu não tenho dúvida que fazendo isso vai ser muito mais fácil você ler e muito. O conselho 4 está em participar de diferentes grupos de pessoas. Como assim? Você tem os seus amigos e talvez os amigos sejam as pessoas com quem você mais convive, os amigos de escola. Mas você pode também ter aquela galera da igreja. Ou você pode também ter um grupo onde você faz projetos sociais. Enfim, quanto mais grupos diferentes você participa, melhor será a sua comunicação no seu futuro. Por quê? Porque quando você participa desses grupos, você está treinando a sua interação social. Nada mais, nada menos do que muitos chamam de networking. Então você começa a ter facilidade em conversar com pessoas desconhecidas, porque cada vez mais pessoas novas vão entrando e você vai tendo contato com essas pessoas. Você vai começando a ter acesso a pessoas de perfis diferentes, totalmente diferentes, inclusive perfis diferentes dos seus. E isso facilita muita coisa quando você cresce. Porque quando você entra num trabalho, por exemplo, talvez a sua área de atuação vai ser ter que falar com pessoas desconhecidas o tempo todo. E se você não fez isso antes, obviamente que isso vai ser um grande desafio daqui para frente. E eu tenho até um exemplo disso, que é quando eu comecei a fazer trabalhos voluntários e através desses trabalhos voluntários
conheci várias pessoas, mas algumas pessoas foram extremamente importantes e que me fizeram chegar onde eu estou aqui hoje. Uma delas foi o meu grande mentor, foi quem me ajudou a empreender, a ter uma escola, a ensinar o poder da didática. E uma outra pessoa foi o meu sócio, foi uma pessoa com quem eu pude compartilhar o meu sonho de empreender e de ajudar pessoas através da comunicação. Então veja o quanto estar inserido em um ambiente diferente, fazendo o trabalho voluntário que inclusive estava ajudando outras pessoas, me trouxe de benefícios através das pessoas que eu conheci lá. Reforço essa dica, esteja sempre próximo de outros grupos, além dos grupos padrão, que é o padrão da escola, por exemplo. Porque com certeza você vai ter muito mais domínio da sua interação social com outras pessoas quando você tiver seus 20 para cima. E o conselho 5. Grave o máximo de vídeos possível. Gravar vídeos é um conselho que eu não poderia deixar de dar aqui para você por alguns motivos. Primeiro, que é a coisa mais fácil do mundo hoje, quase todo mundo tem um celular, ou seja, é extremamente acessível você aí da sua casa gravar vários vídeos. Segundo, que você pode gravar esses vídeos em um ambiente controlado. Como assim? Você não precisa passar pela vergonha, por exemplo, de ter que ficar falando perto de outra pessoa. Você pode gravar sozinho, no seu quarto, trancado, sem acesso a outras pessoas. Isso facilita esse processo de gravação, porque ninguém vai estar vendo, fica mais tranquilo para você, ao mesmo tempo que você não deixa de fazer como se fosse diferente, se fosse para falar com outras pessoas. O terceiro motivo é que você pode gravar milhares e milhares de vídeos, então você pode gravar um, não ficou bom, você grava outro, ou então até ficou bom, mas você quer gravar outro e assim por diante. Você pode até fazer um desafio de uma vez por dia gravar um vídeo, e isso é maravilhoso, porque quanto mais vídeos você grava, melhor você fica nessa arte de gravar vídeos. E a gente sabe que quando você está gravando vídeos, você está se comunicando, ou seja, você está treinando outros tipos de interação, outros tipos de comunicação que você vai ter dali para frente. E o quarto motivo é que, se você gravar vídeos, você vai cada vez mais se acostumando a se ver num vídeo e a ouvir a sua própria voz. Porque acaba acontecendo um certo estranhamento quando a gente ouve a nossa própria voz de uma gravação ou vê a nossa própria imagem numa gravação, o que é super natural, né? Quando os áudios de WhatsApp, por exemplo, surgiram, muitas pessoas ficaram horrorizadas com a própria voz, simplesmente porque elas não eram acostumadas a ouvir a voz como ela realmente é. Nós ouvimos a nossa voz de uma forma diferente do que as outras pessoas ouvem. E é por isso que é extremamente importante essa gravação de vídeos constantes, porque cada vez mais isso vai soar como algo natural. E obviamente que quando você for realmente utilizar e precisar gravar vídeos para algo muito importante, você já está super tranquilo. E você pode até se perguntar, né? Ah, legal, mas o que eu vou gravar nesses vídeos? O conteúdo não importa. Você pode, por exemplo, gravar um vídeo por dia falando como foi o seu dia anterior. Simples assim, vídeos curtos, mas que são simplesmente desculpas que você está dando para, de fato, você gravar o vídeo e se desenvolver nesse processo. Então, esses são os 5 conselhos que eu daria para uma pessoa antes dos 20 anos e que melhoraria e muito a sua comunicação depois disso. Uma dúvida, eu queria saber, e você? Quais seriam os conselhos que você daria para você mesmo para ter uma melhor comunicação? Comenta aqui que eu quero saber. Portanto, a mensagem principal desse vídeo é: infelizmente a gente não consegue voltar no passado e mudar algumas coisas ou dar um conselho para nós mesmos. Mas a gente pode, a partir de hoje, mudar o nosso comportamento para se tornar um melhor comunicador. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado nessa missão. Até o próximo vídeo.